Olá pessoal, tudo jóia? E os estudos? Estão indo bem? Continuando com as nossas conversas sobre direito constitucional, falando do artigo 5º da Constituição, a nossa proposta hoje é falarmos dos incisos 36 ao inciso 40, tá certo? Acredito que hoje o vídeo deve ser um pouquinho mais longo, porque alguns incisos as informações não vão se encerrar, nós não vamos ver as informações completas só no inciso. Para poder entender uma coisinha ou outra, vamos ter que aprofundar um termo ou outro só para poder esclarecer, mas o importante é você compreender que, para fins de prova, a essência está no texto do inciso, tá certo? Vamos lá então, ó. Vamos falar então, como eu já comentei, do inciso 36 ao 40. O inciso 36 fala do direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. É isso que eu falei, que eu vou ter que dar uma explicaçãozinha básica para vocês, para entenderem o que significa direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, porque se você não entender, talvez vai ter uma dificuldade de compreender o inciso e qual que é o objetivo dele. O 32, ele vai falar da questão da não possibilidade de um tribunal de exceção no Brasil. Nós vamos falar o que é um tribunal de exceção para vocês entenderem. O 33, o anterior é o 37, o primeiro é 36, maravilha. O anterior é o 37, que fala do tribunal de exceção, e o 38 vai falar da questão da instituição do tribunal do júri. Me desculpa as falhas aí, tá, gente, do sequencial aqui dos números. O 39, nós vamos falar do princípio constitucional da legalidade, vocês vão entender isso. E o 40 fala da irretroatividade da lei penal, tá certo? Vamos lá então, pessoal. Vamos lá. O inciso 36. Olha bem, o que o inciso 36 traz pra gente? Primeiro, vamos ler o inciso. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá. Aí você vai perguntar assim, mas ô Beto, o pessoal me chama de Beto, Beto. O que é direito adquirido? O que é ato jurídico perfeito? Ou o que é a coisa julgada? Pois bem, pessoal, tem hora que eu fico olhando aqui para baixo só para poder acompanhar o tempo, para poder não me delongar, tá, joia? Por isso tem hora que eu fico querendo olhar o marcador aqui e me perco isso também. Vamos lá então, o que é o direito adquirido? O direito adquirido seria o seguinte, ó. Imagine que uma pessoa já tem o direito de se aposentar, mas quis continuar trabalhando. Ela já tem direito de aposentar, já adquiriu esse direito para aposentadoria, só que ela quis continuar trabalhando. Daí, se uma lei nova muda as regras para a aposentadoria, aumentando o ano de contribuição necessário para se aposentar, por exemplo, o direito daquela pessoa, que ela já tinha o direito de se aposentar, ela só optou por continuar trabalhando, o direito daquela pessoa que tinha direito, aquela pessoa que já tinha o direito de se aposentar, ele não pode ser prejudicado. Olha bem, ela já tinha o direito de se aposentar, só que ela optou por trabalhar. Daí mudou a lei aumentando o tempo. Só que a mudança é a partir da entrada em vigor daquela lei. Antes ele já tinha esse tempo. Então, o direito dessa pessoa não pode ser prejudicado. Isso porque ela já tinha o direito de se aposentar na data pretérita, na data anterior, embora ainda não tivesse exercido esse direito. Esta é a essência do direito adquirido. É muito importante compreender isso, porque dessa maneira o inciso garante ao cidadão que um direito adquirido antes da entrada em vigor de uma lei que muda as regras para aquele direito, o cidadão não vai ter esse direito dele retirado, ele não vai perder esse direito. Esta é a essência do direito adquirido. O que seria o ato jurídico perfeito? Olha bem, ato jurídico perfeito. Que legal, né? O ato jurídico perfeito é um ato validamente realizado sob a vigência de uma lei. Então, foi um ato jurídico executado sob a vigência de uma lei que depois foi revogado ou modificado. Então, você tem uma decisão favorável para você na vigência de uma lei, mais para frente essa lei foi modificada ou foi revogada. O que acontece com isso, gente? Olha bem. Se quando você teve uma decisão favorável, que é um ato jurídico, a lei estava em vigor, aquele ato jurídico é perfeito. Posteriormente, veio uma lei modificando isso, modificando as regras. Então, o que significa?
Vou tentar dar um bom exemplo para vocês aqui, para vocês tentarem entender isso. Um bom exemplo para essa situação é um casamento. Vamos supor, hoje, para que eu possa casar, a lei exige que eu tenha 18 anos. Fiz 18 anos, casei. 2 meses depois, a lei muda, falando que para casar eu tenho que ter 24 anos. Então, o meu casamento, quando eu fiz com 18 anos, ele deixou de existir? Não, ele não deixou de existir. Quando nós falamos de ato jurídico perfeito, significa o quê? Naquele momento do meu casamento, onde a lei me exigia 18 anos, que eu casei, eu cumpri os requisitos da lei, aquele ato, ele cumpriu todos os requisitos legais, ele foi um ato perfeito. Se posteriormente a regra foi mudada, isso não vai poder me prejudicar. A lei protege a pessoa nisso. Significa, então, que a pessoa que já tinha se casado quando a lei anterior ainda era válida, permanece os direitos do casamento, permanece todos os direitos que aquele casal celebrou no casamento. Eles não vão perder nada porque a lei posterior mudou alguma regra. Seria esta a ideia. Quando nós falamos de coisa julgada, o que seria coisa julgada? É o seguinte, a coisa julgada é a autoridade das decisões do judiciário. Coisa julgada está relacionada às autoridades, quando se fala em coisa julgada, está relacionada à autoridade das decisões do judiciário. Significa o quê? Que depois que o processo acaba, o juiz sentenciou, acabou aquelas fases de recurso, não há mais o que recorrer, não há mais o que se discutir daquele processo, o processo acabou, aquilo que foi decidido pelo juiz, ele não pode ser mais modificado, nem por uma lei. Olha que coisa interessante, né? Você teve uma lide, uma discussão na justiça, no final você recebeu uma sentença que te concedeu algum direito. Não cabe mais recurso de nada, você ganhou aquilo, entendeu? Daí vem uma lei posterior mudando alguma coisa? Não, você não vai perder nada não, porque olha bem, aquilo que você conseguiu naquela sentença anterior à lei que está modificando, se tornou coisa julgada. Agora, perceba, este direito, isso não é um direito absoluto. Por quê? Existem algumas exceções. Quais seriam as exceções? Vamos pegar um exemplo aqui, se o juiz for induzido ao erro, se foram apresentadas provas testemunhais ou provas materiais falsas e posteriormente verificou que aquilo tudo era falso, aí aquela coisa julgada pode ser revista. Se foi verificada alguma fraude por parte das partes, ou se o juiz ele se corrompeu, entendeu? Ou o juiz ter sido corrupto, ou ele não tinha autoridade para julgar aquilo, então o juiz não era competente. Aí essas coisas podem rever a situação da coisa julgada. Mas a regra é o seguinte: o juiz sentenciou, não há mais discussão, o processo acabou, uma lei nova não pode rever aquela coisa julgada. Esta é a essência da coisa julgada, tá certo? Agora, vamos para o próximo inciso, que é o 37. O que o 37 fala? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Gente, não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que significa isso então? Se falar aquilo que foge à regra, um tribunal específico para um crime, um juízo formado especificamente para um crime, a Constituição Federal, no seu inciso 37, não permite isso. Vou tentar contextualizar para vocês aqui. Juízos ou tribunais de exceção, nós podemos falar que são aqueles que foram criados de forma excepcional. Excepcional, ou seja, fora da regra comum. Geralmente um tribunal de guerra. Eu acho que é tribunal de guerra mesmo que fala. É um tribunal que é criado para julgar crimes de guerra. Entendeu? Eles são criados numa situação que é assim, quer ver? Eles são criados em um momento posterior ao fato que é julgado. O que significa isso? Hoje, para você ser julgado por um crime, vamos pegar aí um crime de homicídio. Antes de eu praticar o crime de homicídio, a lei já fala do tribunal do júri, nós vamos falar mais à frente. Agora, vamos supor que hoje não existisse no Brasil a previsão de um tribunal para julgar crimes contra a humanidade. Contra a humanidade não, perdão. Vamos supor que no Brasil não existisse um tribunal para julgar crimes contra o patrimônio. É uma situação hipotética, tá, gente? Hipotética. Vamos supor que no Brasil não existe um tribunal para poder julgar crimes contra o patrimônio. Daí, eu pratico o crime hoje, amanhã eles criam um tribunal? Não. Entendeu? Quando se fala de juízo ou tribunal de exceção, são aqueles que são criados em um momento posterior ao fato que será julgado.
A Constituição Federal, no seu inciso 37, fala o seguinte: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Então, após o cometimento de uma conduta criminosa, não pode ser criado um tribunal ou um juízo de exceção para analisar aquela conduta que eu pratiquei. Esse tribunal ou esse juiz, ele tem que existir antes do meu crime. Então, o que acontece? É como se fosse o que eu falei mesmo, de quando acontecem aqueles crimes de guerra. Acontece a guerra e depois é criado um tribunal para poder julgar aquelas pessoas que vão ser analisadas no processo, que teriam cometido os crimes de guerra. Então, a Constituição Federal não permite, no Brasil, ela não permite a questão do juízo ou tribunal de exceção. Este é o inciso 37. Vamos para o próximo inciso. Inciso 38. Olha o que fala no 38. É reconhecida a instituição do júri, aqui é do júri popular, tá bom? Com organização que lhe der a lei assegurados. Então, vamos lá. Vai ter uma lei regulando a questão do júri. O que a Constituição Federal fala no seu inciso 38? É reconhecida a instituição do júri. Maravilha. Com a organização que lhe der a lei. Então, uma lei vai dar a organização, vai falar do regramento do Tribunal do Júri. Maravilha. Assegurados. O que é assegurado ao júri, gente? São 4 itens que são assegurados ao júri. Primeiro, plenitude da defesa. Isso é fato, gente. A questão da ampla defesa e do contraditório, nós vamos estudar mais à frente, ela está também explícita como direito fundamental no próprio artigo 5º. Então, quando nós falamos de júri popular, não é porque é júri popular que não vai ter amplitude de defesa, plenitude de defesa. Então, primeiro, é assegurado, é reconhecida a instituição do Tribunal do Júri, assegurado a plenitude de defesa. Tem que ter lá a acusação, mas tem que ter também a advogada de defesa, tá certo? E é plenitude, entendeu? Todos os meios legais possíveis a defesa poderá utilizar para poder estar ali representando o seu cliente. A letra B, o sigilo das votações, tá certo? Não sei se algum de vocês, em algum momento, foi chamado para ser jurado, mas o seu voto lá é sigiloso, tá certo? A soberania do veredicto, olha que coisa interessante. Se o júri entender que a pessoa tem que ser inocentada, por mais que nós imaginemos que tudo ali mostra que ela cometeu o crime, o veredicto do júri, ele é soberano. É ele que decide. O juiz só corrobora, o juiz só confirma o que o júri decidiu. Tá bom? E o último inciso, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O que é crime doloso, gente? Apesar da palavra culposo e doloso nos deixar um pouquinho confuso, o crime culposo é sem a intenção, o crime doloso é com a intenção, de forma bem simplória, tá certo? Então, está a cargo do júri popular o quê? Os crimes dolosos contra a vida. Aquele crime que eu tive a intenção de matar, eu tive a intenção de tirar a vida da pessoa, isso é um crime doloso. Isso aí é competência do júri popular, tá certo? Próximo inciso, 39. O que o 39 fala? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Gente, o que significa isso aí? Não há crime sem lei anterior que defina. Perceba, vamos devagarzinho aqui, ó. Não há um crime. Hoje, quando nós falamos de crime de homicídio, lesão corporal, furto, roubo, estupro, quando nós falamos desses crimes, tem uma lei anterior que regula, que define esses crimes. O que esse inciso fala? Não há um crime sem uma lei anterior que define aquela conduta como crime. Então, se não tiver uma lei que define uma conduta como criminosa ou não, não há que se falar que ela é criminosa. Então, o inciso 39 nos garante o quê? A questão da legalidade, nos garante a ideia do princípio da legalidade. O que significa isso? Para ser crime, a lei tem que falar que é crime. E nenhuma pena sem prévia combinação legal. Se aquilo é crime, a lei tem que falar que é crime, qual a pena que é. Eu não posso cometer, em tese, uma conduta criminosa e eles quererem me apenar se aquela própria lei também não define qual que é a pena que eu tenho que cumprir. Este princípio, ele preserva o que eu falei, a questão do princípio da legalidade. Ele serve de base, gente, de base e parâmetro para o direito penal, tá certo? De base e parâmetro para o direito penal. A importância dele é tamanha,
O legislador deu tanta importância a esse princípio que o próprio Código Penal tratou de dispor deste direito logo em seu primeiro artigo na parte geral. Logo no início do Código Penal ele já fala do princípio da legalidade, de tanta importância que o legislador definiu, estabeleceu para este inciso, para este princípio, tá certo? Então percebam quanto que é importante quando falamos a questão desse princípio da legalidade, constante, me sumiu a palavra aqui anterior, mas constante do inciso 39, quando nós falamos que não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. Maravilha? E para encerrar o nosso cronograma de hoje, a imagenzinha apareceu aí de forma errada, perdão, ela vai ter aparecido junto com o slide, tá certo? Princípio da irretro. O que é isso aí, gente? Irretroatividade. Vamos lá, ó. O que o inciso 40 fala? Olha, gente, que coisa legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Gente, primeira coisa, não fique preocupado com as discussões doutrinárias e filosóficas. Para a prova, a não ser que você vai fazer uma prova aí para o Ministério Público, para delegado, que aí tem a segunda fase, onde você tem que fazer a prova oral, mas para a prova escrita, igualzinho concursos da Polícia Militar, Polícia Civil, da área da Segurança Pública em Minas Gerais, você vai estar preso ao texto da lei, ao dispositivo legal. Aqui no caso, o inciso 40 fala o quê? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Não fica preocupado com as discussões doutrinárias que tem sobre isso. Então vamos lá, a segunda imagem apareceu direitinho, a primeira era para ter aparecido junto, mas acelerou no caso, né? Gente, é lei penal. Perceba, se colocar assim, ó, com base na Constituição Federal, a lei civil não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, conforme o inciso 40 da Constituição, gente, não é isso. O inciso 40 da Constituição fala da lei penal, tá bom? Então lá, vamos bem. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Eu fui condenado hoje a 10 anos de prisão. A lei amanhã é alterada e passa a pena para 15 anos. Eu vou ter o meu cálculo de pena atualizado para 15 anos? Negativo. Não vai. Tá certo? Agora, eu fui condenado a um crime com 15 anos de prisão, 10 anos de prisão. Daí amanhã o legislador aprovou a nova lei que reduziu esse crime para 5 anos. Eu vou ser beneficiado. Vamos supor que eu já cumpri 2 anos da minha pena, eu vou ser beneficiado. Se eu cumprir pena a mais, ele vai ser solto. O que significa isso, gente? A lei penal ela só retroagirá para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. A lei não retroage para agravar a pena, ela vai retroagir só para beneficiar. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Acredito que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo por causa desses detalhes dos incisos que foram mais importantes de explorarmos, tá certo? Um abração, fiquem todos com Deus, ótimos estudos e abraços.